Um produto muito interessante é o azul de metileno, quimicamente denominado cloreto de metiltionínio. É uma estrutura que está sendo muito estudada na medicina após anos e anos ser utilizado como contraste, né, para exames radiológicos. Também foi utilizado como medicação, no caso da meta-hemoglobinemia, e em alguns casos até em medicamentos, digamos assim, medicamentos para infecções urinárias repetitivas, né, antissépticos urinários, melhor dizendo. Mas enfim, é um produto muito conhecido da medicina, que foi usado como elemento para coloração de lâminas no início do século XX, né? E de repente os médicos e pesquisadores descobrem a sua potencialidade, né, como um agente antiglicante, antioxidante. Já foi detectada a sua ação de inibição à monoaminoxidase, então funcionando como um antidepressivo, com estudos publicados, tá? Com relação à qualidade do sono, também estudos publicados, e principalmente com relação à função cognitiva. Todos esses aspectos, existe uma ampla literatura. Nós vamos voltar a falar mais do cloreto de metiltionínio no módulo que nós vamos falar da glicação, né? Mas assim, estou adiantando para vocês já aqui nesse módulo, né? Então, a estrutura é peculiar, com sítios de antioxidação, com capacidade inclusive de receber elétrons, diferentemente da maior parte dos antioxidantes. Então seria classificado como um antioxidante catiônico, o que dá uma peculiaridade muito interessante. E a eficiência desse medicamento está sendo comprovada dia após dia. No final do ano passado tivemos uma publicação muito interessante da Universidade de Ribeirão Preto sobre a utilização do cloreto metiltionínio em unidade de tratamento intensivo, né? E tivemos um caso relatado muito interessante de uma criança politraumatizada em acidente de atropelamento. E depois a gente vai estar mostrando para vocês esse artigo no módulo da glicação, mas se quiserem também já podem estar pesquisando, que é fácil encontrar. Mas os resultados foram espetaculares na recuperação do estado crítico, principalmente com relação à pressão arterial, que não se mantinha, né? E o azul de metileno tem esse papel importante na pressão arterial também. Então é uma estrutura poderosa. Essa coloração azul, a partir da ingestão, né, do produto, por exemplo, eu utilizo 100 mg, né, do produto diluído a 10%, à noite. Então você verifica rapidamente, né, pela parte da manhã, a coloração, porque o produto é facilmente excretado pela via urinária. Então ele dá aquela coloração azul esverdeada. E quando temos um processo infeccioso, ou estresse oxidativo, ou estresse emocional, que eu vou dar no módulo, nos módulos sequentes, nós teremos um módulo sobre a parte comportamental, depressão e tudo mais, e eu vou mostrar a vocês, né, esse papel interessante do estresse emocional gerando estresse oxidativo, né, principalmente pela via das catecolaminas. Então, realmente, se o indivíduo estiver muito estressado, atravessando o processo de estresse oxidativo de origem ou emocional ou fisiopatológica, não se verifica uma coloração tão marcante, porque o produto está sendo utilizado na sua concentração quase que plena, né? Dá um foco também com relação aos antioxidantes nesse grupo de produtos especiais, que são as betalainas, que são exclusivamente extraídas da beterraba. Nós não encontramos as betalainas nas berries, né? Então essa coloração bem característica, ela é diferente e os produtos são diferentes. Aliás, uma coisa bem interessante, né, que esses produtos também são poderosos antioxidantes catiônicos e que têm estrutura diversa das anticianidinas e flavonoides. E não estão encontrados na mesma tipo de planta. Então, aonde você encontra a betalaína, são famílias diferentes de planta. Daí a importância sempre maior da gente falar na combinação dos alimentos e dos antioxidantes, né? Então ele tem um potencial antiglicante importantíssimo,
eles facilmente são excretados do organismo e se concentram nas fezes. Por isso essa associação do metiltionínio, que tem preferência pela via de excreção urinária, e as betalainas fecais, pela eliminação fecal. Então você forma uma poderosa associação detox, né, de varreção dos radicais livres, né, dos produtos dessa oxidação, de corpos glicantes e tudo mais. Então também pode ser associado com as antocianidinas, que vai fornecer um sistema de limpeza metabólica, que nós verificamos, por exemplo, numa formulação que eu denominei Inner Cleaner, né? Então a associação das betalainas com as antocianidinas do Vitis vinifera e com o azul de metileno. Então você tem um resultado assim espetacular. Eu venho utilizando, não só eu, como vários colegas. Os resultados são espetaculares, né, nas situações de tratamentos de processos hepáticos, de acúmulo de substâncias tóxicas no organismo, seja por atividade, né, no caso laboral, seja pela caso ocupacional, ou seja, né, pela situação mesmo de estilo de vida, ou mesmo considerando o local de moradia e tudo mais. Então realmente é uma poderosa associação do beetroot, que é a beterraba de 150 mg, com o azul de metileno, o cloreto de metiltionínio, que é o nome químico, né, a 100 mg, e o Vitis vinifera é um extrato padronizado que ele contém altos teores de antocianidinas, que são poderosos antioxidantes. Agora, falando sobre a vitamina C, nós estaríamos iniciando um capítulo sobre o principal antioxidante hidrossolúvel terciário, e que nós encontramos na natureza disposto de uma forma muito ampla, demonstrando a sua importância para a nutrição, e que é um elemento assim fundamental na preservação da vida e da homeostase oxirredutiva, né? Ele tem vários papéis, esse antioxidante. É muito conhecido, por exemplo, seu papel na estabilização do colágeno, né, através da catalisação da hidroxilação de lisina e prolina. Vamos mostrar isso adiante. É um antioxidante hidrossolúvel de alta capacitação, porque ele tem 2 sítios de hidrogênios antioxidantes, né, como estamos vendo aqui. Então ele também não é só um antioxidante para o organismo, ele tem papel como catalisador de enzimas, no caso da formação das catecolaminas, por exemplo. Ele também participa da transformação do L-lisina em L-carnitina, que vocês sabem, o L-lisina é um aminoácido essencial, e o L-carnitina um aminoácido da maior importância no sistema de metabolismo das gorduras no fígado, né? Através do sistema carnitina palmitoiltransferase, nós vamos ter o acesso dos ácidos graxos de cadeia longa ao interior da mitocôndria para sofrerem a beta-oxidação. Com relação à lipo-A, que é uma proteína intimamente associada com a aterogênese, o tratamento mais eficaz, segundo o próprio Linus Pauling, que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra, uma lecture, né, aquelas apresentações na hora do almoço nos congressos nos Estados Unidos, são muito usadas. E o professor Linus Pauling nos brindou com essa palestra em 1992, já bastante idoso, exatamente sobre a vitamina C, a lisina, associados no tratamento da lipo-A, que é um fator aterogênico independente, né, de todos que nós conhecemos, né? Então, além disso tudo, recentemente foi descoberto que a vitamina C tem um papel fundamental na adaptação de nosso organismo aos estímulos do meio, né, ao sistema epigenético, principalmente regulando essas estruturas chamadas transposons e retrotransposons, ou transposons, como queiram. Então, na verdade, esse sistema permite que nós nos adaptemos a situações específicas, né? Onde, por exemplo, frente a uma situação de intoxicação ou de exposição a determinados agentes tóxicos, o DNA ele faz uma cópia de si mesmo da região
que estimula a síntese de determinadas enzimas necessárias àquele processo de detoxificação. Então é tipo como se fosse uma amplificação de ação extremamente adaptativa, que é comandada pela vitamina C. Então vejam a importância da vitamina C nesse processo de adaptação do DNA aos desafios ambientais, né? É um antioxidante fundamental nas células fagocíticas, permitindo que essas células não se destruam a si próprias pelo acúmulo de radicais livres, né? E necessário também no metabolismo dos aminoácidos, no caso, transformação da fenilalanina, que é um aminoácido essencial, na tirosina, que é fundamental para vários processos, inclusive a síntese dos hormônios da tireoide. E também a junção da vitamina C nessas reações, chamadas reações de amidação de peptídeos, que vão fornecer importantes peptídeos para nós, como gastrina, colecistoquinina, ocitocina, calcitonina, vasopressina, enfim, todos esses peptídeos hormonais que têm funções muito importantes no nosso organismo. E nós vamos observar de uma forma muito interessante que sobrevivemos com doses muito pequenas de vitamina C, porém muitas vezes não são doses assim consideradas ótimas para o metabolismo tão amplo dessa vitamina, mas podemos sobreviver com quantidades pequenas em função de um sistema autorregenerativo da vitamina C, que é um fenômeno exclusivamente do homem e de alguns primatas, que nós vamos estar mostrando a vocês daqui a pouco, e ressaltando aqui esse potencial duplo, né? Com essas duas hidroxilas redutoras, a vitamina C pode neutralizar 2 radicais livres, né? Essa estrutura vai facilitar, né? a partir da sua ionização de ácido ascórbico em ascorbato, ela vai facilitar a neutralização de radicais livres em 2 estágios, né, o que mostra ser realmente uma vitamina muito poderosa nesse aspecto. E como tínhamos anunciado agora ainda há pouquinho, então esse ciclo de regeneração que nos permite termos uma necessidade de sobrevivência com doses bem baixas, né? Mesmo assim, essas doses baixas da ordem de 60 a 95 miligramas, se não atendidas, dentro de pouco tempo o organismo experimenta a falência dessa vitamina C, que é um caos antioxidante para o organismo, se isso acontece, né? E essa vitamina C, após neutralizar no radical livre, se transforma no radical ascorbila, ainda com capacidade redutora, pode neutralizar um segundo radical e somente aí se transforma na forma inativa, que é o ácido dehidroascórbico, também cuja sigla às vezes se confunde, que é o DHAA, né? Então o ácido dehidroascórbico, ele é um indicador, assim, por exemplo, em processos graves como septicemia, né? Os níveis aumentados, quanto mais aumentados, indica estados críticos de iminência de morte, né? Esse sistema regenerativo da vitamina C, como falei a vocês, é especializado no ser humano. Nem os primatas que apresentam também uma capacidade regenerativa, eles não têm a especificidade dessa enzima ascorbilredutase, que foi desenvolvida no ser humano em processo de adaptação aí há milhares de anos no Homo sapiens e possivelmente os pré-hominídeos. Estamos falando aí já em milhões de anos, não é isso? Então a utilização do glutatión, mais uma vez mostrando o glutatión como um elemento chave na homeostase da célula, inclusive nesse momento em que ocorre o processo de recuperação da vitamina C. Ele é dependente desse antioxidante celular da maior importância, como sempre frisava o professor Elion Pova, né? Um dos papéis mais importantes da vitamina C é a estabilização da estrutura tridimensional do colágeno, com a hidroxilação do aminoácido hidroxiprolina, que ele vai fazer uma estabilização da estrutura das hélices, que são 3, né? Criando pontes
permitindo, né, pontes de hidrogênio, que são ligações suaves, porém que firmam do ponto de vista eletrônico essa estrutura, tornando-a mais resistente à ação da enzima colagenase, que tem o papel de destruir o colágeno para reposição, né, e turnover, né? Então, essa hidroxilação da prolina é fundamental nesse processo da estabilização do colágeno e também seguida com a hidroxilação da lisina, que vocês vão verificar que tem um papel diferente, pois ela é um papel de acomodar resíduos de açúcar, né, como cetonas e tudo mais, aqui também preenchendo esses espaços vazios da molécula tridimensional do colágeno, fortalecendo também essa estrutura. Então, os estudos que ganharam o Prêmio de Medicina nos Estados Unidos, publicados por Jenkins e Raines, né, em 2002, por exemplo, eles detalharam esse processo que já era conhecido. Tudo isso aqui que eu falei com vocês já era sabido dos anos 90, porém não tão detalhadamente como esses cientistas nos mostraram, inclusive a diferença de função da prolina e da lisina no colágeno, né? Então essas reações, né, tanto da prolina como da lisina, têm enzimas específicas, né? Aqui no caso a prolil hidroxilase da prolina, e temos a lisil, se fosse o caso da lisina, né? E ambas essas reações, tanto da prolina como da lisina, são dependentes da vitamina C e com a catálise do cobre. Somente nessa forma nós podemos obter a hidroxiprolina, que não adianta ser administrada pela via oral, porque esse processo só tem valor quando ele ocorre no momento da síntese das cadeias. Então, dar previamente o hidroxiprolina não apresentou nenhum resultado de vantagem sobre estabilização do colágeno. Então, nós precisamos fazer suplementações corretas com as matérias-primas necessárias e com os catalisadores, e que nós vamos verificar a importância, por exemplo, eu vou voltando aqui rapidamente, desses nutrientes como prolina, lisina, glicina, vitamina C e cobre. Nós vamos mostrar uma formulação pro colágeno um pouquinho adiante, tá? Agora, focando de novo na lipo-A, vocês vejam a privação do ascorbato, né? A situação de agravamento inflamatório promovido pela lipo-A e como isso se restabelece no endotélio quando retornam os níveis estáveis de oferta do ascorbato, né? Então vocês vejam que é um estudo bem recente, publicado em 2015, muito importante esse estudo, que vocês podem localizar. Todos esses slides têm as referências para que vocês possam eventualmente, no interesse de vocês, estarem complementando os estudos. Exatamente aqui está o texto, basicamente, da palestra do Linus Pauling, né? A importância da lisina nesse processo da lipo-A, uma vez que essa lisina ela tem estruturas, né, que permitem a ligação da lipo-A nesses resíduos de lisina. Então ela funciona como um atraente da lipo-A para que ela venha a se ligar a esses resíduos de lisina, evitando que essa lipo-A venha a se fixar, como mostramos aqui no endotélio, né, e causar um fenômeno inflamatório e um fenômeno aterogêneo, conforme vocês veem aqui já o início do processo aterogêneo. Então a lisina é muito importante, como disse o grande Linus Pauling, e juntamente com a vitamina C, esse processo de prevenção de aterogênese baseado no aumento da lipo-A, que é um fator que devemos sempre estar solicitando. Nem sempre isso vem no pacote do lipidograma, né, que é aquele pacotezinho básico de HDL, LDL, relação de um com o outro, atualmente também a avaliação do tamanho das partículas, tudo isso que é importante. Só que a lipo-A às vezes fica de fora, então é importante nós sabermos que existe uma parte da população que geneticamente é predisposta a acúmulo de lipo-A. E para nós que somos latinos, a notícia não é tão boa, porque um estudo feito nos Estados Unidos, em conjunto com pesquisadores mexicanos, mostrou que os indivíduos mais predispostos ao aumento de lipo-A são indivíduos que têm uma genética latina, mesmo que miscigenada com
no caso latina, pelos indivíduos habitantes originais, índios, né, quando foram miscigenados com os europeus. Essa população é muito suscetível. E não esquecer que esses processos, como a lipo-A pode provocar e a LDL oxidada, elas rapidamente, por promoverem pequenas elevações aterogênicas, elas ativam o chamado shear stress, que é um mecanismo violentíssimo de resposta que nós vamos ter ao chamado estresse de fluxo, né? Então, essa leitura do organismo em função dessas pequenas lesões endoteliais é muito violenta, e na tentativa de corrigir e cicatrizar esses processos, o resultado final é o aumento da aterogênese localizada e até a obstrução do vaso, né? Então a vitamina C com a lisina na prevenção da lipo-A é muito importante, né? Essa formulação que eu chamo procolágeno, por exemplo, os aminoácidos mais importantes, né? O colágeno ele tem uma coleção muito grande de aminoácidos, incluindo aspartato, incluindo alanina, incluindo glutamina, mas esses 3 aminoácidos são os mais importantes, né? L-prolina, o L-glicina e o L-lisina. Junto com o complexo C e com o zinco e o cobre, nós formamos realmente um pool de nutrientes que tem um papel muito importante na ressíntese do colágeno, que é uma proteína que está sempre subordinada a um turnover, né? Um turnover constante e necessário, assim como em vários tecidos, né? O colágeno na pele, no osso, nos ligamentos, em todos esses tecidos, que ele vai ser muito importante realmente para nós, né? Então, gostaríamos de chamar a atenção para o uso desse tipo de fórmula em sachês, porque seria um número de cápsulas muito elevado. Então nós podemos estar formulando através de um sachêzinho e saborizando com um flavorizante natural como o limão, que é natural. O limoneno está disponível na indústria alimentícia e também para flavorização de medicamentos, o limoneno natural, assim como o vanila, né, que é a baunilha. Então é um produto de fácil utilização através da sua mistura do pó no copo d'água e ingestão. Pode ser uma vez ao dia, né? Aqui vocês têm, por exemplo, a importância, né, dos antioxidantes hidrossolúveis representados pela vitamina C, que estamos falando nesse momento, e devido à predominância aquosa, né, tanto no meio extracelular como no citoplasma. Então é de fato o antioxidante exógeno mais importante para o nosso sistema biológico, né, neutralizando os radicais livres no nível citoplasmático, e vamos ver ao final também os sítios hidrofílicos da membrana que existem, né? Porque a membrana ela não é totalmente lipídica, né? Então ela tem áreas hidrofílicas que também a vitamina C vai ter muita importância, né? Aqui você vejam estudos assim muito importantes mostrando como a reciclagem do ácido ascórbico é um fenômeno caro, importante para o organismo, né? No nível, por exemplo, de tecido nervoso, né? No nível cerebral, por exemplo, os astrócitos, eles se reabastecem de vitamina C captando o ácido deidroascórbico, né? Então os astrócitos possuem aquele sistema que nós mostramos ainda há pouco, né? Aquele sistema super específico do ser humano e eficiente para a captação do DHAA, que é o ácido deidroascórbico, e sua recuperação para ácido ascórbico. Então é muito importante que nós analisemos como nós nos adaptamos a reciclar todo o ácido ascórbico possível disponível no organismo, devido à sua importância, né? E o que não nos impede de dizer que, obviamente, as quantidades mínimas necessárias para sobrevivermos, como o nome bem já diz, são mínimas, né? Nós podemos efetivamente utilizar e devemos fazer, como o próprio professor Linus Pauling, Elion Pova, Ivan Fridovich, grandes cientistas, né? que sempre
nos alertava para a importância da suplementação com níveis adicionais, bem superiores aos 60 miligramas, que são os necessários para que não tenhamos a falência oxidativa do organismo, né? Então, os astrócitos fazem esse processo de uma forma excepcional, e com isso eles podem obter a vitamina C para a defesa antioxidativa do cérebro, né? Aqui eu achei interessante esse artigo. Ele não é tão recente, mas é um artigo que foi muito importante do jornal, o JAMA é Jornal da Associação Médica Americana, né? Então ele faz uma revisão muito interessante sobre os níveis de RDA da vitamina C, como ela foi estabelecida, né? Então ela foi baseada para prevenir os primeiros indícios de falência da vitamina C, que no caso é a doença gengival, escorbuto, né? Exatamente esse escorbuto oriundo daquele processo que nós acabamos de ver aqui, né? Então esse processo da estabilização do colágeno é plenamente dependente da vitamina C. Então qualquer falha nesse processo da vitamina C, você veja que ele vai desembocar num processo grave, né? Irreversível, que é a perda dos dentes por enfraquecimento da gengiva no seu conteúdo de colágeno, porque o organismo com esses índices muito baixos não conseguiu fazer o processo de regeneração da vitamina C. Então os dados experimentais, eles não são considerados completos na forma em que foi estabelecida essa RDA, né? Porque foram obtidos com uma amostragem muito pequena de indivíduos, né? A vitamina C é encontrada assim num número imenso de frutas e vegetais, o que mostra como ela é importante para a nossa vida, né? Então a natureza, nós nos adaptamos a não fabricar a vitamina C, né? Que é uma coisa do ser humano, porque os outros animais, a grande maioria, produz vitamina C a partir da glicose, no final ácido glúonico, então uma conversão. Mas é um processo também que gera radicais livres. Então possivelmente nós sofremos essa adaptação, e nessa adaptação nós desenvolvemos, né, esse método de regeneração, e também nos adaptamos porque a natureza assim permitiu, né, devido a essa profusão de alimentos onde está presente a vitamina C. O único problema é que ela é muito lábil, né? Por isso que eu digo a você, quando você encontra a vitamina C na natureza, você encontra ela associada com esperidina, com rutina, com rutosídeos, com quercetina, com vários antioxidantes também, que a protegem. Por isso, essa ideia de transformar o complexo C num comprimido branco, com ácido ascórbico, é uma ideia precária, né? Porque nós vamos ter uma vitamina de baixa disponibilidade biológica, né? Então, essa questão da vitamina C no alimento, ela tem essa vantagem, né, de estar em muitas frutas e muitos vegetais, porém ela é lábil, é muito facilmente destruída pela temperatura, calor, por agentes ambientais, né? Principalmente culturas, né? Então, vamos falar aí da laranja, que seria possivelmente a principal fonte, né? Então, infelizmente também o uso de muitos produtos químicos nessa cultura já vai consumir também uma grande quantidade dessa vitamina C, pelo uso de herbicidas, pesticidas, agrotóxicos, tudo isso aí, né? Também hormônios para o crescimento mais rápido da planta. Então realmente precisamos estar atentos a todos esses fatos, né? E principalmente também no caso de ser alimentos que vão ser submetidos ao cozimento, que aí é catastrófico para a vitamina C. Então, felizmente nas frutas nós comemos as frutas cruas, né? Mas assim, os legumes e as verduras, como você veja aqui no caso do brócolis, né, que é citado, há assim uma perda que pode chegar de 33% e com a fervura até 80% de perda, né? Então é importante que a gente considere isso. De outro lado, esse artigo faz uma revisão até aquele momento muito ampla. Ele relata que esses estudos do Nanes, que são estudos antropométricos, né, de avaliação periódica que o governo americano faz sobre o consumo de nutrientes,
e outros também aspectos antropométricos, mas a parte alimentar é considerada muito séria por eles. E já estamos, parece que no 6º, né, desses relatórios. Mas enfim, desde o início, esses relatórios antropométricos mostraram que o consumo da vitamina C na população americana não é essa maravilha total que se imaginava, né? Então, há muitos casos, né, de ingestão insuficiente, né, principalmente com relação às porções de frutas, que são as principais fontes. Em alguns casos, 25% no caso de mulheres e 33% ingerem menos do que as porções que seriam estabelecidas como satisfatórias, né? E em alguns casos também, em certas faixas etárias, se verifica uma ingestão com uma probabilidade maior de insuficiência, né? Nessa faixa 9 a 10 anos, por exemplo. Por exemplo, o NANES 3, né? Ele já indicava que 20 a 30% dos adultos americanos estavam abaixo da própria RDA, o que seria de se considerar algo extremamente grave, né? Ainda considerando a parte de biodisponibilidade da vitamina C, o estudo avaliou várias pesquisas, né? E se aproximou de números muito reais de biodisponibilidade, sendo que quanto menor a dose, maior o aproveitamento, porque nós temos no intestino sistemas regulatórios, obviamente, que comandam que nível de absorção nós podemos ter por cada período, né? Então, por exemplo, com 200 miligramas nós chegamos próximo de 100%. Quando vamos para 500 miligramas de vitamina C já cai um pouco, e com uma dose considerada megadose, né, de 6 gramas ou 6.000 miligramas, apenas 16%. Bom, 16% de 6 gramas dá 960 miligramas, né, que daria mais que as outras administrações. Entretanto, nós vemos aqui claramente que se nós pudermos ter a adesão dos pacientes para múltiplas administrações diárias, que seria o ideal. Nessa faixa, por exemplo, de 500 miligramas, né, em vez de darmos 1.200 miligramas, darmos 500 3 vezes ao dia. Em alguns casos, se possível, né, situações críticas como situações de estresse oxidativo agudo, quadros de artrite, quadros de doença periodontal, que é uma doença também que progride rapidamente com a destruição de tecido, né? Então aí pudermos ter 4 vezes ao dia, né, doses que podem ser amplificadas, né, de 500 para 1.250 miligramas. Então nós percebemos aqui que realmente essa relação ela pode nos orientar como proceder na melhor administração, né? E essa absorção da vitamina C, que depende também de proteínas, né, e tem um sistema de transporte ativo. Esse transporte, né, constituído por fatores proteicos, né, o SVST 1 e 2, e com a participação do sódio e o consumo de ATP. Absorver vitamina C, você veja que consome energia, por isso o organismo desenvolveu aquele processo interno de regeneração. Uma pequena parte pode ser absorvida através de fusão passiva, né, principalmente se nós aí utilizamos aquelas doses maiores, né? Os principais sítios de absorção no intestino jejúneo e ilho, e quanto maior a concentração plasmática, obviamente o feedback funcionará no sentido de restringir então a absorção, né? Porque se você já tem níveis altos, você não precisa absorver tanto mais. Isso acontece com várias substâncias nutricionais e da área de suplementação também, né? Então, assim, é importante analisar, né, a relação com o ferro, né? Excesso de ferro acelera a decomposição do ácido ascórbico, né? E vai se concentrar em órgãos que você veja que tem alto índice de estresse oxidativo, como as adrenais, pituitária, fígados e olhos. Todos órgãos de alta concentração de radicais livres e estresse oxidativo. Destacando um pouquinho o olho, né, que nós sabemos que a nossa bioquímica da visão colorida é uma bioquímica extremamente oxidante, em que os pigmentos, né,
da opsonina, todos os pigmentos visuais, eles vão sendo transformados por reações de oxidação, sensibilizando então as células para reconhecimento dos comprimentos de onda das diversas cores, né? A excreção da vitamina C é um ponto que já foi de certa polêmica hoje, pelo conhecimento adquirido. Essa questão, por exemplo, do oxalato, nós sabemos que é de menor importância, mas eu vou até mostrar a vocês alguns estudos, né? Então, essa excreção se dá em parte por ácido ascórbico mesmo, e o dehidroascórbico, uma parte do diaceto gulônico, que é a matéria-prima que os outros animais todos usam para fabricar o ácido acético e que nós excretamos, e uma parte como oxalato, treose e tartarato, né? Essa parte do oxalato que preocupava mais em função da questão da litíase, né? Mas nós vamos ver que isso, do ponto de vista quantitativo, é de menor importância. Então, vocês vejam, por exemplo, nessa questão do status da vitamina C em populações mundiais, eu separei esse estudo para vocês, de 2018, que é um estudo bem profundo, que ele avalia os dados de vários países, e países com estatística confiável, né, como Canadá, Estados Unidos, países europeus, Japão. Então, ali eles vêm verificando um índice de ingestão considerado realmente baixo e, infelizmente, comum. Hoje, na dieta moderna, níveis baixos de vitamina C já são considerados comuns de se encontrar em várias amostragens e em vários países diferentes, né? Então, você verifica que no caso dos homens, né, do sexo masculino, ainda nós temos um percentual maior, né, e com níveis que são considerados preocupantes, né, que são níveis abaixo de 11 micromoles por litro. Aqui nós temos um limite considerado crítico, que os indivíduos que apresentam essa dosagem ou inferior, com certeza atravessam um estresse metabólico violento, né? Você veja que entre os fumantes, né, isso aí se agrava, e nós sabemos então que, associado à questão alimentar, os hábitos de vida, que eles vão ter essa importância, né? Então vocês vejam, por exemplo, no Canadá, eles verificaram que os indivíduos que não utilizam nenhum tipo de suplemento ainda são mais vulneráveis a ter níveis considerados críticos, que são níveis menores do que 11 micromoles. Os fumantes normalmente são uma parte da população vulnerável, né? E depois você tem aí uma faixa da população com níveis menos críticos, entre 11 e 28 micromoles, né? E essa que ele chama uma deficiência marginal ou hipovitaminose chega a atingir 15% da população, né? Então, isso aí no Canadá você veja que isso preocupa, e em outros países também, conforme essas fontes são todas citadas, né? Nós temos aqui pesquisadores, por exemplo, dos países nórdicos, nós temos pesquisadores alemães e várias fontes, né? Vocês vão verificando, inclusive um dado muito interessante, que são os pacientes hospitalizados por longos períodos. Então, nessa amostragem desses pacientes, até 60% dos pacientes estão com índices muito críticos de vitamina C. E você veja que nem sempre a nutrição parenteral está focada de imediato para repor isso, né? Porque os soros de uso imediato, Ringer, lactato, soro mesmo glicosato, você vê que nós não temos esses soros já com esses componentes antioxidantes importantes, né? Isso vai passar a ser feito depois pela farmácia do hospital e pelos nutricionistas, junto com os farmacêuticos, fazendo fórmulas para a nutrição parenteral, mas isso aí o paciente já ficou hospitalizado um período longo, tá? Então é importante nós considerarmos isso, né? Nós temos aqui, no caso, os níveis plasmáticos entre 2012 e 2013 no Canadá. Eles são, em alguns percentuais,
preocupam bastante, né? Esses níveis aqui, por exemplo, 11 micromoles, né? São níveis bem baixos, né? E você veja que os indivíduos sem suplementos são mais vulneráveis do que os indivíduos suplementados, né? Então nós temos aí uma parcela de 10 a 15% em níveis considerados críticos num país que tem um nível educacional bom, que tem um nível de informação bom. Então a questão são os hábitos e estilos de vida modernos, né, que se modificaram muito, principalmente a questão da fast food. Então nem sempre o país desenvolvido ele está melhor nessa situação de alguns nutrientes como os antioxidantes, né? Agora, do outro lado, concentrações de vitamina C mais elevadas, da ordem, por exemplo, de 45 micromoles ou superior, eles já são relacionados com baixos índices de doenças, por exemplo, cardiovascular. Então é muito interessante que a gente observe isso, né? Então chega a ter de 25 a 33% menor risco de doença coronariana, né? Concentrações, então, consideradas ótimas, de 77 micromoles, são concentrações relacionadas com menor mortalidade de todas as causas e também considerando ainda a doença cardiovascular. Você veja que todas as referências estão citadas, o que dá, o que dá bastante robustez a essa publicação que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Aqui reforçando, já em outro artigo, a questão do doente hospitalizado, né, internado, doenças graves, né? Então a vitamina C não é só um nutriente essencial, né? Ela é um antioxidante na defesa endógena. Baixos níveis são muito comuns nesses pacientes das unidades, por exemplo, tratamento intensivo. Então nós precisamos começar a corrigir isso aí. É necessário que a gente comece a corrigir, né? Que a gente comece a conversar em equipes médicas, a importância desse paciente já a partir de alguns dias, não deixar chegar a 15, 20 dias, então já com 5 dias de hospitalização, a gente já começar a pensar numa reposição desses nutrientes. É muito importante que isso seja feito, porque muitas vezes apenas através da alimentação, embora nós tenhamos um corpo de nutricionista e tudo no hospital, nós já vimos como muitas vezes esses alimentos preparados, né, cozidos e tudo mais, pode não ser suficiente, né, principalmente nesses pacientes que estão em condições mais precárias, né? Então é muito importante nós examinarmos, por exemplo, esse aspecto da vitamina C, que neutraliza as espécies ativas do oxigênio, né, como o superóxido e o peróxido nitrito. Então isso vai prevenir danos às proteínas, aos lipídios e ao próprio DNA. E evita, por exemplo, a alteração de certas proteínas, como a ocludina, que são proteínas importantíssimas para a manutenção da permeabilidade intestinal correta, com as junções entre as células, chamadas tight junctions, né, nas distâncias fisiologicamente perfeitas, né? Então vocês vejam quanto envolvimento dessa vitamina C em estudos com pacientes, por exemplo, de sepsis, traumas graves, queimaduras, né? A vitamina C nesses estudos todos mostrou uma utilidade muito grande para melhorar essas condições desses pacientes, né, que são submetidos a índices muito elevados de estresse oxidativo, por exemplo, queimadura, né? Então 3 gramas por dia, doses recomendadas aqui. É um artigo publicado numa revista importante, sobre uma revista voltada para tratamento intensivo, né? Aqui você veja a eficiência da vitamina C contra o radical superóxido do oxigênio, e você veja comparado, por exemplo, com outros antioxidantes, né, vegetais, por exemplo, o biófito sensitivo, que você vai ter uma fonte de luteolina, né, que é um flavonoide poderoso, né? A vitamina C você vê que se mantém inclusive acima desse padrão considerado, né, esse extrato considerado padrão antioxidante. A vitamina C, ela supera. Você veja a vitamina C neutralizando o superóxido, ela vai produzir
né, o composto intermediário, que é o peróxido de hidrogênio. Então aqui é importante a ação da catalase junto com a vitamina C. Aliás, é um sistema celular conhecido e importante das células que somente hemácias, glóbulos brancos também, que trabalham em conjunto o antioxidante terciário com o primário para manter a homeostase antioxidante e eliminar o radical livre através da água, né? Voltando aqui rapidamente, só lembrando que um dos processos, né, em que a vitamina C reconhecidamente contribui para a morte de células carcinogênicas é que essas células carcinogênicas têm baixo índice de catalase, ainda menores do que as células normais. E nessas células, a presença do ácido ascórbico em níveis mais elevados, ao produzir quantidades significativas de peróxido de hidrogênio, então leva à morte dessa célula carcinogênica. Aqui você vê a comparação do ácido ascórbico, né, da vitamina C, com outras fontes antioxidantes, no caso com essa ocima da família aqui do orégano, né? Então rico em ácido ferúrico, por exemplo, né? Comparado com a vitamina C. A vitamina C, ela tem uma atividade anti-hidroxila, muito importante isso, né? Uma atividade significativa contra o radical livre, o radical que nós não temos enzimas, né? Nós temos enzimas contra o radical superóxido, mas não temos enzimas contra o radical hidroxila, né? Temos enzima contra o peróxido de hidrogênio, mas não temos enzima contra. Então nós somos muito dependentes ou do antioxidante secundário, no caso melatonina, corticoide e irisina, ou dos terciários, que são os do alimento, como no caso a vitamina C, né? Aqui você vê a comparação dos antioxidantes perante o radical hidroxila, né? Então você tem o ginseng, o banaba e o ácido ascórbico. Então você vê que o ácido ascórbico ele vai se destacando, né, em amarelo, com uma atividade bem superior, né? Aqui você veja, por exemplo, o caso dessas doses elevadas de vitamina C e dessa terapêutica do câncer através da liberação do peróxido de hidrogênio, como mostramos anteriormente, né? E eles ressaltam aqui nessa revisão, por exemplo, de 2009, os cientistas, porque houve muita polêmica sobre a eficiência ou não desse sistema, né? Então a questão toda que foi bem discutido, né, sobre as doses e a administração. Por isso que ele chama aqui, se os protocolos corretos forem adotados, porque são doses bem elevadas de vitamina C para provocar essa situação que nós vamos mostrar a vocês, né? No caso aqui, por exemplo, 10 gramas de vitamina C, e que vai proporcionar níveis bem elevados, já da ordem dos milimoles, né? 1 a 5 milimoles, e as células saudáveis suportam até 20 milimoles, mas as células carcinogênicas não suportam, onde o acúmulo de peróxido de hidrogênio acaba sendo a armadilha que leva à morte à célula cancerígena por não conseguir responder com a catalase, conforme já vimos anteriormente. Então aqui no tecido normal, o ascorbato, né, ele vai gerar o peróxido de hidrogênio, mas que vai ser contido pelo sistema glutatião peroxidase e catalase. Nas células tumorigênicas, né, esse acúmulo do peróxido de hidrogênio, em função especialmente dos níveis menores de catalase, vai levar a célula cancerosa à morte, né? Então isso aqui é muito importante de nós distinguirmos, né? Aqui você vê, por exemplo, nesse outro estudo bem mais recente, né, que as doses que eles chamam farmacológicas, né, porque já não é dose nutricional, né, doses altas, né? Então essas doses farmacológicas, elas vão suprimir fatores de adaptação da célula cancerígena às situações, por exemplo, como de hipóxia, que tornam a célula cancerígena muito resistente, né, porque elas têm vários fenômenos de adaptação às condições em que o organismo tenta provocar a sua eliminação, né? Então, mesmo quando o tumor passa por uma fase de vascularização
ao utilizar os nossos próprios fatores angiogênicos, né, como o VEGF, né, porque eu sempre digo, a questão do câncer, a grande dificuldade é a célula cancerosa fazer a utilização de todo o nosso arsenal bioativo, né? Então, quando forma um tumor e ele quer sangue, ele capta o VEGF e cria uma rede vascular, né? Quando ele quer invadir tecidos, né, que já cresceu num órgão, ele quer passar para outro órgão, ele utiliza as enzimas que são utilizadas no corpo para dissolver tecido conectivo no turnover, para refazer tecido conectivo, para destruir ácido hialurônico, as metaloproteinases, que são as enzimas hoje mais estudadas nas metástases, porque elas destroem tecido conectivo e com isso as células migram, né? Então, quer dizer, tudo que a célula cancerígena usa é exatamente o que a célula saudável, usa também. Então, realmente, essa condição de hipóxia antes do tumor conseguir estabelecer uma rede capilar própria, né? Ela usa esse fator HIF, é um fator em que ela consegue sobreviver. Por exemplo, aqui no caso do câncer de pâncreas, né, com baixos índices de oxigênio, né? Então, o ascorbato ele vai suprimir essa condição de adaptação a esse fator, né, de adaptação para tornar essa célula cancerógena, essa célula cancerosa, torná-la mais vulnerável para a destruição através dos nossos mecanismos de defesa, né? Então é isso que está explicado aqui nesse artigo. E essas doses farmacológicas por via intravenosa, né, que garante a absorção, né, total, ele vai promover, no caso, esse acúmulo de HO2 nas células cancerosas. E com isso promover a morte dessa célula, né? Os dados clínicos permitem sugerir que a inibição das metástases e o aumento da sobrevivência em pacientes tratados é uma coisa que foi observada, né? Então, essa progressão do câncer de pâncreas e a metástase, essas doses farmacológicas da vitamina C, com a liberação de peróxido de hidrogênio, ela realmente tem um papel muito interessante, né? Então, o que mostra aqui, concluindo, que dose farmacológica de ascorbato suprime o aumento do fator de adaptação às condições de hipóxia da célula cancerígena, expondo essas células à morte, né? Aqui você veja, por exemplo, as células carcinogênicas, né, e a sobrevivência dessas células mediante a adição de ascorbato, né? Então, na cultura original das células cancerígenas, em vermelho, né, então as células em franco crescimento e proliferação, aí já com a adição de ascorbato, você veja que mesmo nas doses iniciais, né, que levaram a concentração para 2 micromoles, depois dobrou para 4 micromoles, mas você vê que o efeito praticamente não foi tão aumentado, né? Só quando a gente chega aqui a 10 micromoles, mas em todos os níveis nem se compara com o meio de cultura que não sofreu a adição de vitamina C. Então, assim, ressaltando a importância para que a gente sempre fale uma linguagem, né, moderna, é o complexo C. Não é mais vitamina C que a gente utiliza em terminologia. Complexo C é a forma em que a natureza provê o ácido ascórbico juntamente com os flavonoides. E nessa condição ele vai ser muito importante, conforme nós já vimos, né? A questão do colágeno, a questão imunológica, inclusive que ele estimula o interferon, melhora a motilidade dos linfócitos, a questão do controle do radical hidroxila, que é muito importante, né? E toda essa atividade também aqui foi relacionado, por exemplo, no câncer, né? Também o aumento dos natural killer cells, né? Em nível hepático atua contendo o excesso de radicais livres dos citocromos e nas mitocôndrias, né? Então, isso aqui é muito importante. Então, o complexo C é exatamente o ascorbato junto com os flavonoides, né? Especialmente esperidina, quercetina, rutosídeos. E, como eu disse anteriormente, o extrato do rose hips, que é o rosa canina, né? Que é uma
uma planta de pequeno porte que tem uma roseirinha que produz nas suas folhas intensa quantidades de flavonoides, é considerado um dos compostos mais importantes. E aqui só para lembrar, como por exemplo os animais, né, muitos dos mamíferos, quase todos, né, exceção do homem, alguns primatas, né? A cobaia, porque foi modificada geneticamente nos estudos, não contaria, né? Mas assim, principalmente os humanos e alguns primatas como gorilas, orangotangos e chimpanzés. Mas o restante todo, né, dessa cadeia biológica, ela fabrica ácido ascórbico. A partir do ácido gulônico, como falei a vocês, nós nos adaptamos a um sistema de regeneração, né? Então é importante lembrar que nesse complexo C a disponibilidade do ascorbato em detrimento do ácido ascórbico ainda tem a vantagem de ter menor acidez, né, para administração oral, por exemplo. E aqui nós vemos claramente assim, a amplitude de grande parte dos animais que fabricam a vitamina C, todos esses aqui em preto e esses assim na cor cinza mais claro, alguns que realmente são pouquíssimos, né? E de onde o homem é o que tem o sistema mais perfeito de regeneração da vitamina C. E esse catabolismo da vitamina C, que já foi alvo de muita discussão, como já disse, somente pelo fenômeno do oxalato, que de fato é uma parte do metabolismo da vitamina C, mas que nós sabemos que quando administramos a vitamina C, nós não administramos isoladamente, né? Além dela estar em complexo, nós utilizamos outros antioxidantes, e é sempre muito interessante que nós associemos a vitamina C, ao complexo C, os regeneradores do glutatión, porque o glutatión é que vai fazer a regeneração da vitamina C, e com isso diminuir exatamente a excreção de oxalato. Por outro lado, nós temos estudos que mostram que essa preocupação da vitamina C com litíase renal, ela é uma preocupação que não existe. Do ponto de vista quantitativo, ela é desprezível, né? Se você considerar que no uso de ácido ascórbico isoladamente, que não é o que nós preconizamos, né? Mas enfim, o ácido ascórbico isolado em 1 grama por dia, você, em 100 mil pessoas, né, que foi a estatística avaliada, você em 100 mil pessoas, você teria assim um índice de 310 situações de litíase renal, o que vai nos dar um percentual muito pequeno, nem classificado estatisticamente como significante, né, de 0,0031%, né? Então, e se você considerar inclusive as pessoas que não fizeram utilização da vitamina C, né, então esse número fica menos expressivo ainda, né? Aqui você tem, por exemplo, né, a administração de vitamina C intravenosa e sem o relato de nenhuma influência sobre os cálculos renais, né? Então esse estudo foi feito com 157 pessoas por via intravenosa, né? E o acompanhamento por 12 meses. Então nenhum cálculo renal foi relatado, né? Mesmo incluindo 8% dos pacientes que havia relatado história de cálculo renal. Essas doses foram robustas realmente, de 15 a 25 gramas por infusão de 1 litro, por um período de tempo, né, de esgotamento por gotejamento, e 2 a 3 infusões por semana, acompanhadas depois de vitamina C oral, de 1.000 a 2.000 miligramas por dia. Então, quer dizer, nessa pesquisa, obviamente, o objetivo maior era o tratamento de pacientes em casos graves, né? Mas eles tiveram esse cuidado de recolher esses dados, que são muito importantes para nós. Por outro lado, nós sabemos que a piridoxina, ela é uma vitamina, né, que é a vitamina B6, que ela vai ter um papel importantíssimo na redução do oxalato, uma vez que a vitamina B6 ela consegue transformar, né, os níveis de glioxalato, né, e com isso eliminarem mais rapidamente o oxalato. Então, na verdade, o maior risco aí é o acúmulo do glioxalato, né, que impede a sua excreção.
Então, em doses consideradas até não muito elevadas, 50 miligramas ao dia, que pode aumentar até 200 miligramas, realmente houve um aumento na resposta da excreção do oxalato. Isso, inclusive, poderia ser útil, não especificamente para a utilização da vitamina C, mas em paciente com histórico familiar realmente da litíase, né? Aqui vocês vão ver realmente estudos bem interessantes, né, que associam os níveis mais elevados de luteína, zeaxantina e vitamina C com a preservação dos telômeros, né, o que vem mostrando cada vez mais esse papel da vitamina C no nível epigenético, né? Então, no estudo, a conclusão de que os níveis plasmáticos desses antioxidantes, incluindo a vitamina C, estão associados com telômeros mais longos, especialmente em idosos, né? Então, vocês vejam a vitamina C com uma atuação de preservação epigenética, aqui nesse estudo que vocês podem conseguir gratuito na internet, né, nesse site. É um estudo espetacular sobre a vitamina C como regulador epigenético, e a autora realmente faz várias abordagens importantíssimas sobre a questão da desmetilação do DNA, né, e também da sua preservação e da reprogramação das células, né, para um estado pré-mutagênico, o que é uma informação de extrema importância exatamente para enfrentar hoje uma situação ambiental com muito estímulo à mutagênese por química, por radiação, por tudo isso, né? Então esse estudo ele reforça esse papel importante da vitamina C. Essa vitamina C que ela potencializa, né, os sistemas antioxidantes do corpo, porque ela alivia, né, a pressão em cima desses sistemas enzimáticos, né? E essa ação muito interessante que vai produzir neutralização dos radicais livres, e no nível carcinogênico vai poder estar atuando, contendo exatamente essas fases chamadas iniciação e promoção, que são as fases reversíveis da célula cancerosa, né? Então são os possíveis mecanismos quimiopreventivos da vitamina C no câncer, e esse estudo realmente muito importante de Pelivan que nós mostramos aqui agora a vocês. Vocês podem conseguir esse estudo completo, né? Aqui voltando ao papel da vitamina C nos transposons, né? Aquela cópia de DNA que nós fazemos automaticamente quando estamos diante de estímulos agressivos, seja radiativos, químicos, carcinogênicos, mutagênicos, né? Então essa cópia permite que o DNA fique muito mais eficiente, por exemplo, para produzir, vamos dar um exemplo, enzimas que fazem parte do seu próprio processo de autorreparação. Como vocês sabem, recentemente tivemos um prêmio Nobel sobre autofagia e também envolvendo a reparação do DNA, onde o ser humano é o animal mais eficiente nesse sistema, com enzimas, nucleotidases, enzimas, vários grupos de enzimas importantes que reparam as bases nitrogenadas que foram danificadas, ou mesmo sequências de bases nitrogenadas, né? Então a vitamina C realmente ela é considerada assim fundamental nesse processo de regulação dos transposons. Prescrevendo o complexo C, nós podemos ter a associação da vitamina C com os bioflavonoides, e sempre citando o Rose Hips, né, que é uma das fontes mais maravilhosas de flavonoides que compõem o complexo C. Pode ser prescrito por complexo C, porque vários laboratórios já têm uma proporção em que você, podemos falar aqui assim mais ou menos, em torno de 1000 miligramas, né? Então 800 miligramas de ascorbato de magnésio para 200 miligramas de, por exemplo, Rose Hips, né? Ou se fosse 500, 400 e 100. Então nós temos também essa fórmula protegida que digamos assim, para
tirar de uma vez por todas essa preocupação com a litíase renal, né, em paciente, vamos supor, com história, ele próprio ou familiar e tal, então aquela preocupação, nós podemos estar utilizando a piridoxina e o N-acetilcisteína junto com o complexo C, que isso com certeza vai nos deixar bem mais tranquilos, mesmo nas situações de maior preocupação desses pacientes, né?